O Palhaço Sinistro está de volta. Pennywise, que apareceu no quinto episódio de It, Bem-vindos a Derry. E ele nem de longe é a coisa mais assustadora desse episódio e da série até aqui. Isso não é uma crítica, não. É um elogio. Um grande elogio. E vocês vão entender no vídeo de hoje. Porque assim, tava todo mundo na expectativa para ver o retorno do Pennywise e de Bill Skarsgård nessa continuação, nesse derivado dentro do universo It, a Coisa, ou melhor, dentro do universo de obras do escritor Stephen King. E a primeira aparição dele foi marcante. Eu acho que foram menos de 2 minutos, assim, muito sinistros. Mas o que eu tô adorando em It, Bem-vindos a Barry, é perceber como a série criada, idealizada pelo Andy Muschietti, está conseguindo pensar o terror indo muito além dessa criatura bizarra e tão icônica dentro da cultura pop. E isso não era tão fácil assim. Porque It, a Coisa, o ser cósmico, constrói a ameaça a partir do medo. E a série, muito conscientemente, ao longo desses 5 primeiros episódios, está desenvolvendo esse medo indo além do terror fantástico, do terror absurdo, e ele tá em tela aqui, e eu quero falar daqui a pouco sobre isso, mas construindo um terror que acontece no mundo real. Para começar, a ideia de colocar o exército americano como um vilão em potencial nesse cenário em que controlar essa criatura seria o mesmo do que controlar alguém que pudesse causar um medo em inimigos, eu acho de uma genialidade, de uma coragem política que eu não esperava encontrar aqui. É um comentário atual, é um comentário que diz muito sobre essa lógica da máquina de guerra americana que, sabe, se perpetua, se abastece e se mantém, entre aspas, no controle a partir dessa política do medo. Então, você ter o It como um símbolo disso, você ter a Coisa como um símbolo disso, eu acho uma sacada muito inteligente e a série tá desenvolvendo isso muito bem, expondo a inconsequência, sabe, nesse processo, expondo como essa máquina de guerra pode causar mal a pessoas totalmente inocentes ou pior, pode libertar uma força que é muito mais perigosa do que eles têm a exata noção. Mas Andy Muschietti não se limitou a isso e pela série ser ambientada ali na virada dos anos 50 para os anos 60, era impossível não ter a questão racial dentro desse contexto. E It, Bem-vindos a Derry, não está tratando isso apenas como um detalhe dentro da trama, muito pelo contrário, porque também isso se confunde com essa lógica do medo que a série está desenvolvendo muito bem, o medo a partir de elementos da realidade. Então, quando você tem uma família de protagonistas negros que chegam nessa cidade e eles são observados, eles são encarados, eles são constantemente julgados por olhares de outras pessoas, quando a gente encara isso, a gente percebe que o medo aqui não está necessariamente no terror fantasmagórico ou sobrenatural ou fantástico como um todo, não. O terror, ele habita na realidade e a criatura ela se abastece disso. Então Derry se torna ainda mais vulnerável por estar extremamente presa, sabe, a esse ambiente desigual, a esse ambiente segregado, e a gente não sabe até que ponto é a criatura gerando isso ou é o mundo alimentando a criatura que se abastece do medo. Nesses 5 primeiros episódios, Andy Muschietti tá conseguindo fazer uma ponte bem sólida entre esse terror da realidade a partir de personagens que possuem essa tridimensionalidade, personagens que parecem conscientes do seu lugar no mundo, ou pelo menos da realidade em que eles vivem e dos perigos, num cenário que deveria ser familiar, tranquilo, pacato, uma cidade do interior, todo esse arco envolvendo o Hank Groner e a filha dele, que é uma das protagonistas, esse homem acusado injustamente e vítima de um julgamento absolutamente desigual, ele ele vai alimentando, sabe, essa energia, crítica da série que ganha eco na personagem da Taylor Page, que é uma mulher que chega aparentemente como aquele papel da esposa perfeita, do militar,
que é, sabe, um militar sem medo, um homem corajoso, um homem destemido, e aos poucos a gente percebe que ela talvez seja até mais corajosa, porque enquanto ele persegue inimigos, às vezes até invisíveis, ela está lutando uma causa real, uma causa que, sabe, é muito representativa. E eu sou muito fã da Taylor Page, eu acho ela uma atriz fantástica, e a série tá desenvolvendo muito bem essa personagem nos detalhes, ela não é a protagonista, a narrativa não está centrada em torno dela, mas nos momentos certos ela acrescenta essa humanidade, ela acrescenta esse olhar para o medo que existe no mundo real, independente de ser cósmico, de Pennywise ou de qualquer outra coisa. Mas o maravilhoso nisso tudo é que It Bem-vindos a Derry tá desenvolvendo todo esse caráter crítico, político, sem abrir mão do absurdo, sem abrir mão daquilo que faz It a coisa, ou que pelo menos fez It a coisa ao longo das últimas décadas, se tornar um fenômeno pop. E eu tenho visto muita gente criticando o CGI, criticando os absurdos, e eu falo, meu Deus, isso não faz nenhum sentido pra mim, porque o absurdo da coisa, desse ser cósmico que personifica medos, ele só pode ser concretizado em tela através de efeitos absurdos como esse, sabe? Toda a sequência dos olhos envolvendo a Marge, eu acho essa sequência tão assim, tão chocante, é cartunesca, mas ao mesmo tempo é impactante, é enervante, é uma aula de como construir o terror a partir de um elemento sensorial. Todos nós temos alguma agonia com os olhos e é uma questão bem desenvolvida no começo da série, quando a gente descobre que aquela personagem, ela tem uma crise de, sabe, de uma crise de autoestima relacionada ao uso de óculos daqueles de fundo de garrafa, que, enfim, fazem os olhos parecerem maiores. E aí ela vê aquilo numa aula e a criatura, sabe, se alimenta desse medo. É um medo lúdico, é um medo infantil, mas é um medo que é concretizado em tela de forma, assim, muito gráfica, numa sequência que eu acho maravilhosa, e vários outros momentos da série tem essa energia anos 80, essa energia escapista, mas que nunca sufoca esse caráter real, esse caráter ameaçador da coisa. Toda a sequência, por exemplo, que eu nem gosto tanto assim da explicação da origem dessa criatura, envolvendo os povos originários e aqueles que defendem Derry, invisivelmente, silenciosamente dessa força maligna. Essa sequência, como eu disse, eu não gosto quando séries, filmes começam a se explicar demais assim, tão literalmente, pegam pela mão do público e levam por uma explicação. Mas essa cena tem um momento muito marcante que é quando um dos personagens está fugindo e o It assume a forma de um missionário, sabe? Em uma cena, o Andy Muschietti ressignifica tudo, e esse missionário, ele meio que tem um bebê macabro, e que isso simboliza, sabe, a ação da Igreja Católica, dos colonizadores que, sabe, devastaram os povos originários na América, Latina como toda. O terror tá no absurdo, o terror tá na realidade, o terror tá em Pennywise, que deve ganhar ainda mais tempo de tela a partir dessa primeira aparição, porque, como vocês sabem, né, já alimentou o medo daquelas crianças, e agora é ele que vai ficar aparecendo. Não vai ter mais homem em pote de picles, não vai ter mais, seres cadavéricos, fantasmas no cemitério. O Pennywise agora vai roubar a cena, como sempre acontece. Mas é muito bom ver uma série que ela meio que se recusou a se tornar refém daquele personagem, daquele elemento que teoricamente é o mais chamativo dela. E melhor, fazendo um interessante uso sabe, da obra do Stephen King para expandir os horizontes, fazendo referências ao Iluminado, fazendo referências a Um Sonho de Liberdade, fazendo referências a uma série de outros livros, filmes e produções, séries também, baseadas nos contos e, enfim, publicações do Stephen King, o que pra mim tá sendo uma grata surpresa, porque tá sendo bem desenvolvido. Não são referências easter eggs, sabe? Diquinhas, coisinhas assim espalhadas pela tela, não. Existe todo um desenvolvimento e esse desenvolvimento conduz para outras questões sombrias que ainda estão sendo melhor desenvolvidas. Aí eu quero assistir mais para ver até onde It Bem-vindos a Derry vai nesse ponto. Mas até aqui, pra mim, já com 5 episódios, eu acho que é uma adaptação muito corajosa,
muito engenhosa visualmente, que assume absurdo, que não tem medo do absurdo, e também política, nos seus comentários e nesse olhar para o medo que vai muito além de um ser cósmico, que é assustador, mas não é a única fonte de terror no mundo em que aqueles personagens vivem. E aí, o que você tá achando de It? Bem-vindos a Derry. Diz aí nos comentários, não se esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir a gente aqui no Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito. Tchau, gente.